Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Miguel do Rosário, âncora aqui do Jornal da Fórum. Hoje é 26 de abril, são 5h36. Vou colocar aqui o Vadir Damus. Olá, Vadir, tudo bem? Tudo bem, Miguel? Um abraço aí a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nesse momento. É isso aí, Vadir Damus, que é secretário nacional do consumidor. Vadir, uma das notícias da semana que eu queria uma opinião sua é sobre a oposição, os bolsonaristas. Eles fizeram uma coletiva anteontem, muito dramática, em tom muito dramático, era a coletiva mais importante que eles iam fazer. Até pensei que fosse uma coisa nova, mas não, era a mesma história ainda do medo que eles têm, eles estão apavorados com processos no STF, eles querem engavetamento desses processos todos. Mas, enfim, eles estão empurrando essa narrativa aí da ditadura judicial, foram para os Estados Unidos, conseguiram lá um apoio temporário do Elon Musk, que parece que já abandonou eles, esqueceu deles, agora está preocupado com a Austrália, outros países aí. Mas, enfim, como é que você está vendo essa narrativa? O que preocupa você isso? Porque isso acaba criando também um embate com o Judiciário, com o STF, acaba se refletindo em algumas posturas do Congresso, né, que acaba sendo arrastado também para essa briga deles com o STF. Como é que você está interpretando aí esse movimento do bolsonarismo? Olha, Miguel, isso é um movimento patético, né? É ridículo. Mas, embora patético e ridículo, ele, dependendo das circunstâncias, ele traz efeitos colaterais, porque isso, como você já mencionou, em determinada situação, né? Nesse clima de embate entre o Congresso Nacional e o Supremo, esse tipo de discurso acaba sendo aproveitado, a narrativa, né, o discurso de desqualificar o Supremo Tribunal Federal, né, com essa história de ditadura judicial, né, enfim, e o cidadão comum, né, desavisado, isso acaba soando, né, como uma espécie de música, né? O Supremo é ditatorial, o Supremo pratica censura, né? E internacionalmente eles acabam também, né, angariando aliados. É claro que esse Elon Musk ele está preocupado com os negócios dele, está preocupado com essa gentalha bolsonarista, né, que pode servir a ele, né, que é o contrário, né? Eles é que servem aos intentos desse tipo de gente como Elon Musk. Mas é algo, enfim, ridículo, né? Mostra, aliás, uma gente que bate continência para a bandeira estrangeira, para a bandeira dos Estados Unidos, para a bandeira de Israel, não pode ser uma gente séria, né? Não pode ser considerada uma gente que esteja preocupada com o Brasil, né? E, enfim, eles devem continuar sendo combatidos politicamente e o Supremo tem que continuar construindo, seguindo o seu papel, desempenhando seu papel, que nos últimos 2 anos tem sido um papel importante, né, na defesa da democracia, né? E é claro, certos setores da imprensa também se aproveitam, né, desse tipo de narrativa para mirar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, né, tido como grande xerife, como o grande ditador. Então, vira e torna determinados colunistas, determinadas matérias, acabam, não da maneira patética e ridícula com que os bolsonaristas tratam a questão, mas de forma mais sofisticada, mais sutil, mas acabam também pintando, né, o ministro Alexandre de Moraes como um ditador, né, que não é verdade. Muito bem. Tem ainda um assunto correlato
tem a ver com essa insurreição generalizada nas universidades americanas. São dezenas agora de universidades, talvez centenas no país todo, que os estudantes estão protestando contra o genocídio em Gaza. E a gente o mundo está testemunhando que a Terra da Liberdade está promovendo uma repressão violenta contra essas manifestações, está proibindo essas manifestações, prendendo professores, agredindo professores, manifestações absolutamente pacíficas, mas estão crescendo. Nova York tem manifestações em quase todas as universidades. Além disso, na rua, montaram grandes palcos com discursos. A Naomi Klein fez um discurso emocionante. Vários lideranças intelectuais, né, nomes importantes da intelectualidade americana, fazendo um discurso muito emocionados contra o genocídio. Agora, eu queria queria um comentário seu, porque semanas atrás, os bolsonaristas trouxeram para uma audiência na Câmara dos Deputados dois jornalistas, né, que assinaram aquelas matérias Twitter Files, ou X-Files, que supostamente tinham escândalos que provavam a ditadura judicial brasileira. No final, o pessoal examinou aquilo, não tinha nada. Eram ofícios do STF pedindo para o Twitter tirar a coisa do ar, que era criminosa, né, segundo a interpretação do juiz. Mas aí um dos jornalistas, ele fez um discurso político lá, dizendo que os Estados Unidos era a terra da liberdade, deu exemplo que causou espécie, né? Todo mundo ficou impressionado, que os Estados Unidos permitia isso, dizendo em tom de orgulho, manifestações nazistas em bairros judeus ocupados com sobreviventes do Holocausto. Não entendeu nada. Isso é bom, manifestação nazista em bairro judeu, provavelmente no Brooklyn, né? Acho que é um dos bairros judeus mais conhecidos, Nova York. E agora, mas manifestação pró-palestina não pode, no país todo. Ou seja, essa liberdade foi interessante e criou uma contradição, né? A narrativa bolsonarista não durou muito tempo. O que você acha? Olha, Miguel, essas duas pessoas que você mencionou, né, são dois desclassificados, né? Não podem ser considerados jornalistas sérios, né? Quem se pronuncia dessa maneira, né, quem defende o conteúdo que eles expressaram, né, não pode ser considerado um jornalista sério, um jornalista que preze a sua profissão, né, que tenha responsabilidade com aquilo que informa e opine, né, como é o caso desses dois indivíduos. E, Miguel, e buscar coerência na extrema-direita é procurar agulha no palheiro. Isso não existe, né? Eles estão se lixando se o que eles dizem hoje contradiz o que disseram ontem. Estão se lixando para isso, até porque isso é um dos componentes, né, da conduta da extrema-direita contemporânea, né, que não tem qualquer compromisso com princípios, com valores, com a verdade. Os fatos, né, têm que estar subordinados, né, àquilo que eles pensam, se é que pensam, né, ou algo parecido com o pensamento, aquilo que eles entendem como sendo o mundo, como sendo a vida, né, como sendo as relações sociais, né. Então, essa gente não tem qualquer compromisso com coerência, com honestidade, não tem, não adianta. Não dá para cobrar deles isso porque não é da natureza, né? Eles deixariam de ser de extrema-direita, né? A extrema-direita não tem coerência, né? Isso é uma das características da extrema-direita, né? E agora, nessa tragédia que é o Holocausto Palestino, né? E é assim que eu vou chamar o Holocausto Palestino,
pelo menos algo, né, de bom acontece. Né? Mais uma vez, os jovens, os estudantes americanos, né, vão para as ruas, como foram na época da Guerra do Vietnã, defender a paz, né, exigir um basta com o genocídio que Israel promove na faixa de Gaza. Né? Isso, se, se nós podemos apontar alguma coisa, né, que sirva de consolo nessa quadra, né, em que o povo palestino vive o seu holocausto, né, promovido por Israel, ver a juventude, os estudantes, os intelectuais, né, ver aqueles que amam a vida se manifestando, isso é muito bom. Né, isso conforta o coração. E não é só nos Estados Unidos, né, nós temos visto na Europa milhares e milhares, em todos os países, de manifestantes indo para as ruas, exigindo, né, que Israel pare com a matança e pare, né, com o genocídio. Né? E nós temos que chamar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza pelo nome correto. Isso não é guerra de Israel versus Hamas. Isso é uma declaração de guerra unilateral de Israel contra o povo palestino. É isso que está acontecendo lá. Né? Mas é muito bom, né, que essas forças sadias, né, da sociedade norte-americana estejam em massa, né, se manifestando, exigindo a paz, exigindo justiça, exigindo cessar-fogo na faixa de Gaza. Lembrando que a reação das organizações sionistas israelenses e americanos, que são muito poderosas nos Estados Unidos, né? Elas financiam muitos políticos, inclusive a análise que se faz, que é a aprovação do dinheiro para Israel, é porque você tem muita doação para os políticos americanos, e esse dinheiro que eles aprovaram agora, tanto para a Ucrânia quanto para Israel, que vai para a indústria bélica americana, depois volta para os políticos, né, para pagar as campanhas deles. Eles fazem muitos ameaças, eles vêm com essa acusação de antissemitismo, né, tudo é antissemitismo, né, chega ao ponto do hilário, porque você tem uma quantidade enorme de judeus protestando. Né, os judeus estão os judeus conscientes, que são muitos, né, talvez seja até a maioria, estão lá nas ruas, estudantes judeus, tem rabinos, né, tem até uma reportagem em que eles falam em antissemitismo, vai ter um montão de rabino na foto. O rabino é antissemita, né? Um rabino, pessoas. Então, está sendo muito desmoralizado isso. A tática está sendo desmoralizada. As ameaças também, porque há muita ameaça contra os estudantes, ameaça em todos os aspectos. Tem a repressão agora, né? Que já não é só ameaça, já é repressão dura. Mas ameaças de tirar o financiamento das universidades, né? Ameaça de que os estudantes não vão conseguir emprego, porque todo mundo está sendo filmado com IA, né, inteligência artificial, está todo um banco de dados. Os estudantes, impressiona a bravura deles, que eles não estão nem aí para isso. Né? Talvez, imagina, eles até pensem assim, se tem uma empresa, né, com essa mentalidade de não me empregar porque eu participei de um protesto, não vou querer emprego nessa empresa, claro. Exatamente, então é ótimo, né? Já me poupa uma dor de cabeça de eu trabalhar numa empresa que não vai gostar de mim, não vai gostar dos meus valores. Então é tipo da coisa isso, que tira no pé. É o que o Milton Nascimento já cantava, coração de estudante. Né? É coração de estudante. Ninguém os detém. Né? Ninguém os detém. Eles não têm medo de nada. Isso é o que causa orgulho. Né? E essa é a esperança. Né? Essa é a esperança. Então, o que eu disse ainda agora, dentro dessa tragédia palestina, né, algo de bom, pelo menos, acontece, né, que são essas manifestações. E você tem razão em mencionar os judeus não sionistas, né, antisionistas,
porque isso não é... Nós temos que tomar cuidado, diferentemente do que os sionistas fazem, para não nos deixar contaminar exatamente pelo antissemitismo, né? Porque isso acaba sendo, muitas vezes, acaba sendo, por parte de alguns, embora sinceros defensores da causa palestina, mas acaba, às vezes, né, por conta da indignação, por conta dessa tragédia, desse genocídio, acaba se confundindo isso com uma espécie de ser natural nos judeus, que isso é uma atitude do ser humano judeu, e não é dos sionistas, né? Nós temos que demarcar esse campo, né? São os sionistas, né, que infelizmente se apoderaram, né, do Estado de Israel, né? E por isso que também é tão importante essas manifestações massivas, né, de cidadãos e cidadãs judeus, né, antisionistas, rabinos, enfim, que não se deixam, e como você disse, vão ser caracterizados como antissemitas, né? Então, a única guerra que se pode travar com Israel é essa, né? O povo palestino não tem armas, né, para combater. Então, é o apoio internacional, é o apoio dos outros povos que talvez venha a ter a força de um dia deter, né, essa matança, esse genocídio, esse assassinato coletivo que Israel promove na faixa de Gaza. Outra coincidência interessante, né, quase no mesmo dia, mesmo dia em que os Estados Unidos aprovou mais um pacote de ajuda a Israel, as agências de notícias e a própria ONU publicou um relatório e uma notícia que foram encontrados cerca de 400 corpos embaixo dos hospitais, os principais 2 grandes hospitais em Gaza, com todos os indícios de execução, porque estavam com as mãos amarradas, alguns com mãos e pés amarrados, alguns mutilados, alguns com sinais de terem sido enterrados vivos. Então, muitas crianças, mulheres, né? Uma coisa assim que a gente só lembra disso na Segunda Guerra Mundial, né? Desse nível de barbárie. Então, isso aí insuflou mais ainda essas manifestações dos estudantes, né? Quer dizer que a gente está dando dinheiro para isso, né? Cadê a humanidade? Cadê a indignação? Né? Imagine se fosse encontrada na China ou na Venezuela. Encontrasse na Venezuela 400 corpos de pessoas mutiladas com as mãos amarradas atrás. A OTAN invadia a Venezuela no dia seguinte. Explodia Caracas, explodia o Palácio do Presidente, invadia. É impressionante o nível de cinismo que a gente está vivendo isso, que a gente está vivendo e testemunhando, né, Vadir? Miguel, isso não é uma característica dos tempos de agora, né? As relações internacionais sempre se caracterizaram por isso. Lei do mais forte, né? Apreciações seletivas, né? Os Estados Unidos se acham, né, porque são uma potência nuclear, no direito de declarar às nações o eixo do mal, né? Você deve lembrar, né? Bush, diversos presidentes americanos, né? Bloqueio a Cuba, né? Essa é a simetria nas relações internacionais, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quem pode é quem tem arma nuclear, quem pode é quem... Israel, né? A comunidade internacional, tirando os Estados Unidos, né? E mesmo de vez em quando o Biden, né, é como se estivesse falando com um filho travesso. Meu filho, não faça isso, né?
meu filho, olha, papai vai ficar zangado com você, né? E ao mesmo tempo em que ele diz isso, a sua juventude está sendo massacrada pela polícia, né, porque se manifesta contrariamente, né, à matança na faixa de Gaza. Então esse cinismo ele é próprio das relações internacionais, infelizmente. Nas relações internacionais, o direito internacional, entre aspas, só vale para alguns. Só vale para alguns. Só vale para Cuba, só vale para a Venezuela, só vale para a América Latina, né? Você deve lembrar que o Tribunal Penal Internacional condenou, né, então o presidente sérvio Milosevic, e a OTAN foi lá e prendeu. E prendeu o Milosevic. Por que não acontece a mesma coisa com o Netanyahu, né? Então, nas relações internacionais, infelizmente, o que vale são dois pesos, duas medidas. Outro ponto, ainda abordando a geopolítica, o presidente Lula, ele, há alguns meses, acho que já tem meses, né, ele fez uma viagem para o Egito, para a Etiópia, em que ele fez um discurso duro contra Israel, contra o genocídio, e comparou o Holocausto. Aí houve uma crítica enorme na mídia brasileira, muita gente, o Lula cometeu um grande erro, Lula começou a ser atacado sistematicamente por Israel. Israel declarou o Lula persona não grata. O ministro de Relações Exteriores de Israel, que o Itamaraty, segundo eu li uma notícia aí, já está chamando de chanceler TikToker, porque ele fica fazendo gracinha na internet. O cara está no meio de uma guerra, no meio de um genocídio, que ele está promovendo, e fica fazendo piadinha no Twitter, né, no X. Fez piada racista com o presidente Lula, comparando ele com macaco, atacando. Agora ele parou um pouco, porque agora ele começou a atacar os estudantes americanos, né? Os americanos estão ocupando esse espaço. Mas ficou atacando o presidente Lula durante um tempão. Você acha que, com o andar dos acontecimentos, uma coisa que qualquer um já podia prever isso, né? Mas eu quero saber, ouvir da sua boca, como é que você está vendo isso, que o andar dos acontecimentos, o desenrolar dos acontecimentos, com o aprofundamento do drama humanitário em Gaza, você acha que deu razão ao presidente Lula? Sem dúvida, Miguel. Sem dúvida. O presidente Lula não disse... e mais, defendo a conveniência e a oportunidade, porque tem gente que fala, não, o presidente tem razão, mas ele não devia ter falado aquilo que falou. Eu defendo o que ele falou e defendo a conveniência e a oportunidade da fala, né? O presidente Lula tem toda a razão, se manifestou como estadista, né? Como um estadista que é um ser humano, né? E que mostrou a sua indignação com o que acontece com o povo palestino. Miguel, além de tudo isso que você descreveu, esses requintes da matança, né, que Israel promove lá, eu li hoje que Israel teria, os soldados teriam retirado órgãos, né, de cadáveres palestinos, né, retirado órgãos. Sei lá para quê, se é para levar lá para... Se isso for verdade, e rapaz, se ficar confirmado que é verdade, não vai me surpreender, né? Porque o establishment israelense, sionista, né, vê os palestinos como os nazistas viam os judeus, né? É assim que eles enxergam os palestinos, né? Não é assim, não é como eles enxergam o Hamas, é como eles enxergam o povo palestino, como sub-humanos, né? Como sub-raça. E aí podem fazer, a partir do momento que você considera um povo no mesmo nível do que considera uma barata, um rato, um inseto, você se sente autorizado a fazer qualquer coisa contra esse povo, né? Então é o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Maravilha, Vadir. Já vou encerrando por aqui. A gente ficou só na geopolítica. Na semana que vem, se tiver um tempinho, a gente aborda mais questões de política nacional, mas é sempre importante também a gente
falar sobre geopolítica, política internacional, que o mundo está vivendo um momento perigoso, e é importante a gente abordar isso. Então, bom final de semana, boa sexta, até a próxima. Você também, Miguel, a todas e todos aí que estão conosco até agora, também desejo um bom final de semana.